A revista britânica The Economist destacou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o julgamento de Bolsonaro, o Brasil dá aos Estados Unidos lição de maturidade democrática. A revista diz assim, imagine um país em que um presidente polarizador perdeu a tentativa de reeleição e se recusou a aceitar o resultado. The Economist, revista controlada pela família mais poderosa e influente do mundo, no caso os Rothschild, colocou Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, como a figura central, um bode expiatório que receberá uma punição e servirá de exemplo para outros líderes, outros presidentes de países ao redor do mundo todo, principalmente aos Estados Unidos. Eles trazem informações subliminares em uma capa realmente profunda, com intenso significado ao Brasil. E isso nos mostra como a agenda irá se portar, de certa forma, daqui para frente, diante da visão e do objetivo da família Rothschild. Eu pergunto para você, você conseguiu decifrar o que realmente está nessa imagem? Eu venho lembrar para você que, nesse canal aberto, diante do que está acontecendo no Brasil, eu já não posso mais falar o que realmente eu gostaria de falar, e isso acontecerá cada vez menos. É por isso que eu estou deixando um link na descrição com um desconto gigantesco para que você possa acessar o que eu chamo de canal secreto. E nesse momento, eu convido você a assistir o que eu também chamo de séries banidas. Um conjunto de séries que em breve começará a abordar o sistema político, não apenas falar a respeito de um presidente ou de outro, mas do sistema em geral que envolve as 13 famílias que governam o mundo. Essas séries vão fazer com que você abra sua mente diante da indústria alimentícia, farmacêutica, hollywoodiana, da indústria da música e principalmente do sistema político e financeiro. Ao clicar no link na descrição, você poderá acessar o meu canal secreto por 1 ano, pagando apenas o seu próprio streaming, o seu próprio preço de custo, que sai menos de 40 centavos por dia. Lá, nós estaremos juntos em uma plataforma sem censura, pois é uma plataforma privada minha, como se fosse o nosso Netflix próprio, falando a respeito desses temas que eu não posso falar aqui. Então, acesse lá, caso você queira mais informações e abrir os seus olhos de uma forma completamente diferenciada. O canal secreto é o lugar para que você possa estar junto comigo em uma comunidade onde podemos literalmente falar o que gostaríamos de falar e compartilhar informações da forma que deveríamos compartilhar aqui fora. Infelizmente não podemos mais e no Brasil será assim. Revista The Economist, um dos principais textos e que mais marca, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, os dois países parecem estar trocando de lugar. Os Estados Unidos estão se tornando mais corruptos, protecionistas e autoritários. Em contraste, o Brasil, mesmo com o governo Trump punindo o país por processar Bolsonaro, o Brasil está determinado a sobreguardar e fortalecer a sua democracia. Nós, brasileiros, olhando para a corrupção que existe hoje no Brasil, uma alta carga tributária, altos impostos nas costas do povo brasileiro, um salário mínimo ridículo. Basta você comparar o salário mínimo no Brasil, a quantidade de horas que um trabalhador brasileiro precisa trabalhar em relação a um salário mínimo nos Estados Unidos. O poder financeiro que um americano tem e o péssimo poder financeiro que um brasileiro tem. Os roubos que existem principalmente no sistema político brasileiro e que levam o dinheiro público de uma forma grotesca. Ouvir nesse momento que os Estados Unidos estão se tornando mais corruptos do que o Brasil, e o Brasil é um exemplo no mundo, é praticamente dar um tapa na cara de todos nós brasileiros. Mas por que esses caras estão fazendo isso? Por um único motivo: mostrar aos outros líderes que nessa reta final da Agenda 2030, vamos colocar aí do próximo ano 2026 até 2030, o buraco será mais embaixo. Não haverá tempo e nem perdão para brincadeiras, entre aspas. Bolsonaro, assim como Lula, são marionetes desse sistema, ambos controlados por aqueles que estão ali preocupados em dominar a política e a religião.
nós estamos falando de uma instituição, uma sociedade discreta chamada maçonaria. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar uma maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Mas, em certo momento, em um momento em que o sistema executou um dos seus maiores testes no mundo, e eu estou falando da pandemia do C-19, nós observamos Bolsonaro agindo de uma forma diferente daquilo que eles gostariam que agissem, seguindo o mesmo protocolo, entre aspas, de Donald Trump. E isso não foi nada legal para aqueles que estão controlando o planeta. Aqueles que controlam as mãos em cima dessas marionetes. Bolsonaro foi um cara que teve o aval da própria maçonaria para que entrasse no sistema político como cabeça do Brasil. Natal, creio, terá para apresentar à sociedade diferente do que vem sendo posto. Tenho 72 anos de idade, sou formado aqui no lado pela Academia Militar das Agulhas Negras em 77, fiquei 17 anos no Exército Brasileiro, estou no 7º mandato de deputado federal. Quando me oferece algo para uma possível candidatura em 2018, eu costumo dizer, se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Se você é obrigado a negociar, como vocês sabem, com quem é, também estou fora. Mas, por descarrilhar o trem em certo momento, ele foi retirado da governança brasileira e sofrerá uma punição. E isso agora é exemplo para o mundo. Vamos entender, antes de eu analisar aqui no meu tablet a capa da revista The Economist, vamos compreender o que essa capa está dizendo por dentro. Eu vou colocar um react aqui que o portal UOL fez. Lembre-se que o portal UOL é feito de jornalistas que têm uma pretensão política. Eles vão sempre pender para a suposta esquerda. Eles não são jornalistas de verdade, pois um jornalista de verdade deve se manter isento de escolher um dos lados. Eles simplesmente são pagos e trabalham por aqueles que querem que eles falem bem do seu governo. E vocês já sabem do que eu estou falando. Então, eu estou colocando aqui apenas para entendermos de uma forma resumida o que a revista está dizendo por dentro. A revista britânica The Economist destacou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o julgamento de Bolsonaro, o Brasil dá aos Estados Unidos lição de maturidade democrática. A revista diz assim, imagine um país em que um presidente polarizador perdeu a tentativa de reeleição e se recusou a aceitar o resultado. Ele declarou que a votação havia sido fraudada, usou as redes sociais para incitar seus apoiadores a se revoltar. Estes atenderam aos milhares, atacando prédios do governo. A insurreição fracassou e o ex-presidente enfrentou uma investigação criminal e os promotores o levaram a julgamento por planejar um golpe. Isso parece uma fantasia da esquerda americana. Na outra grande democracia do hemisfério ocidental, é realidade. Na próxima terça-feira, dia 2, vai começar no Supremo Tribunal Federal o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, e o Trump dos trópicos. É assim que a revista chama Bolsonaro. Eles colocam, então, a culpa em um certo aspecto de Bolsonaro ao lidar com o resultado das eleições no ano 2022. Mas a grande realidade é que não é apenas por isso. Isso foi simplesmente o espelho do que o Brasil é, uma cópia dos Estados Unidos. E, de certa forma, assim como Joe Biden saiu e voltou o Donald Trump, é possível que ainda em 2026 haja uma troca de poderes. Porém, com uma informação como essa, onde colocaram Bolsonaro como uma espécie
de bode expiatório, pode ser que o jogo para ele tenha acabado. Pelo menos até o ano 2030, onde, no caso, será o ano em que ele está inelegível. Bolsonaro, um bode expiatório. Eles colocam, então, uma capa com um fundo completamente amarelo. Esse fundo amarelo aqui, ele vai identificar, primeiramente, no nosso cérebro, o chamado alerta. A cor amarelada desse fundo aqui vai lembrar muito, principalmente quando temos o amarelo e a cor preta, um símbolo de radioatividade. Bolsonaro, um cara tóxico, radioativo. Um exemplo que não deve ser seguido, pois onde deveria seguir um protocolo, principalmente quando falamos a respeito de pandemia, ele seguiu outro. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. E o Brasil é supostamente uma cobaia. Quando vemos o texto aqui, ó, o que o Brasil pode ensinar à América, ensinar aos Estados Unidos, é um texto que faz uma referência a um local onde foi feito uma espécie de experimento e que com esse experimento eles possam aprender em cima disso. Estamos falando de um país que é utilizado como cobaia, tanto nesse caso como em muitos outros. Um bode expiatório, a cabeça ali do xamã QAnon, aquele cara que invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2020. Curiosamente, o que aconteceu no Brasil, o qual estão colocando em cima de Bolsonaro, ocorreu no dia 8 de janeiro, alguns anos depois. Agora, Bolsonaro representa um ser que é colocado nos Estados Unidos não como um símbolo de resistência, mas como um símbolo de rebeldia e de repulsa. Alguém que faz parte de uma espécie de culto extremista e que deve ser punido, ignorado, isolado, preso. Estamos falando de um ex-presidente. E isso é claramente uma mensagem para outros presidentes. Não tire o trem do seu trilho se você estiver trabalhando para nós, pois isso fará com que você seja punido como esse bode expiatório. Os chifres na cabeça de Bolsonaro, mesmo sendo os chifres de um búfalo, representarão aqui, no caso, os chifres do próprio Baphomet, pois, como você viu, Bolsonaro teve o aval da própria maçonaria, tinha a maçonaria ali por trás dele. E nesse momento, Bolsonaro, como representante da maçonaria, saindo dos trilhos, está mesmo assim sendo punido. Por quem? Por eles mesmos, por descumprir as suas funções, sair daquilo que eles gostariam que fosse feito. Eles colocam Bolsonaro com uma imposição de mãos aqui, quase que um mudra, mas na verdade uma posição de mãos que representa o castrado, o cara que não pode mais cumprir com os seus planos de rebeldia. E assim nós temos um grande exemplo colocado na capa da revista The Economist para o mundo. Um cara que é um exemplo a não ser seguido para outros presidentes a partir de agora, nessa reta final de Agenda 2030. E o Brasil, mesmo como um antro de corrupção, é colocado nesse exato momento como um país exemplo. É a mesma coisa que você ir para o céu após morrer, ir para o paraíso, chegar lá, estiver tocando funk, um monte de prostituta dançando, uma podridão total e falarem assim, esse aqui é o paraíso. É mais ou menos isso que eles estão fazendo, passando por cima de tudo para dar um alerta, um aviso aos próximos presidentes. Curiosamente, também ao próprio Donald Trump. Não é à toa
que no baralho, aquele joguinho de cartas considerado bobo para muitos, chamado Illuminati, a Nova Ordem Mundial, que tem uma imagem de Donald Trump feita em 1992, um jogo que foi lançado em 1995 e depois foi proibido, colocando Trump como um cara que está sendo sempre observado pela própria elite. E na carta está dizendo assim: nossos snipers estarão de olho em você. Qualquer passo em falso, eles atiram. Aquele tiro na orelha de Trump está relatado nessa carta. Nós vemos uma espécie de disparo passando próximo à sua orelha direita. Curiosamente, o que aconteceu aqui no ano ali de 2024. E, curiosamente, o que pode estar por vir para Trump, caso ele também, nesse seu segundo mandato, possa descarrilhar o trem do seu trilho. Consigo compreender o que eles estão dizendo agora com o Bolsonaro? Estamos diante aí dos rumos da agenda global e os olhos de uma das famílias mais poderosas e influentes do mundo estão voltados para o Brasil. Isso não é nada bom para nós, principalmente nesse rumo aí até 2030 para o cumprimento dessa agenda. O que você acha a respeito disso? Gostaria de saber a sua opinião também. Deixe nos comentários aqui embaixo. Se for novo ou nova, inscreva-se nesse canal e me ajude compartilhando essa mensagem. Mande pelo menos para uma pessoa. Não esqueça, últimos dias, link na descrição, melhor desconto possível. Acesse o canal secreto, pois eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Semana que vem temos episódio novo nas séries banidas. Valeu e até o próximo vídeo.